Olá, irmãos, graça e paz, bom dia, seja bem-vindo a mais uma aula da nossa escola bíblica. Eu sou o pastor Wagner Dionísio e esse aqui é o nosso canal de estudos da Igreja do Nazareno Comunidade Leste e também Comunidade Monte Aprazível. É um prazer ter você aqui. Nós estamos falando sobre um panorama bíblico, um resumo de todos os livros do Novo e do Antigo Testamento. Já fizemos o Antigo Testamento e agora estamos finalizando o Novo Testamento. Hoje nós vamos falar das cartas de João. Começamos na semana passada falando da primeira carta de João e hoje nós falaremos da segunda e da terceira carta de João. Então estamos finalizando a nossa série de panorama bíblico, né? Falta Judas e depois Apocalipse. Mas eu quero já ir para o conteúdo da aula. Eu quero poder orar. Feche teus olhos. Pai, obrigado por esse dia. Obrigado por mais uma vez, Senhor. O Senhor nos dá o privilégio de estarmos aqui falando acerca da Tua Palavra, conhecendo acerca da Tua Palavra, buscando mais pelo conhecimento do Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo seja conosco, seja com cada um de nós hoje, nos ensinando. O Senhor, que é o nosso professor, aquele que é capaz de pegar uma informação, um conhecimento bíblico e transformar isso em vida dentro de nós. Pai, faça isso. Que não seja apenas uma informação bíblica, que essa aula não se trate apenas de um conhecimento, mas que esse conhecimento se torne em verdade. E se tornando verdade, Senhor Pai, se torne também postura para nós cristãos. Pai, em nome de Jesus, fica conosco. Amém. Amém, queridos? Bom, então nós vamos falar sobre a segunda e a terceira carta do apóstolo João, né? O apóstolo João, falei na aula passada, ele escreveu o Evangelho de João, né? Ele foi um dos discípulos de Jesus, o discípulo amado. Ele escreveu o Evangelho de João, que é um dos evangelhos mais diferentes dos quatro, né? Os outros três são os evangelhos sinóticos, são os evangelhos que se interligam, né? Tem mais textos iguais, né? Conta a mesma história em alguns dos textos. Já João não, João é um dos evangelhos mais diferentes dos quatro que tem. E agora João então escreve 3 cartas, pequenas cartas. Nós já falamos da primeira carta de João e agora nós vamos falar da segunda e da terceira. Por que nós vamos fazer 2 juntos, pastor? Porque cada carta tem apenas um capítulo, né? A segunda carta de João tem 13 versículos. E a terceira carta de João tem 15 versículos. Então é bem pequena, dá para a gente fazer bem rápido. A segunda carta de João é o livro é o menor livro da Bíblia, tá? De toda a Bíblia, porque ela só tem 13 versículos. No original, né, no grego koiné, ela tem mais ou menos 245 palavras. No grego, esta carta tem 245 palavras, tá? Em português varia de 200 a 300, porque depende da versão, né? Tem várias versões, mas no máximo 300 palavras, ou seja, é uma carta muito pequena, é um bilhete praticamente, e nós vamos ver sobre isso. Bom, João então começa, né, no prefácio, na sua saudação, dizendo assim, olha, versículo 1 comigo. O presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos que amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Então, ele deixa bem claro que ele, João, ele se intitula um presbítero, né, um líder da igreja, e ele vai escrever para quem? Quem que é o público-alvo? Aqui ele fala, a senhora eleita. Pastor, quem que é essa senhora eleita? Queridos, não há um consenso entre os estudiosos, entre os teólogos, de quem seja essa senhora eleita. Alguns dizem que essa senhora eleita é uma metáfora, né? Uma frase ali que João usa para se referir à igreja, aos cristãos eleitos. Então, quando ele diz senhora eleita, alguns estudiosos dizem que ele está dizendo a igreja eleita. A essa senhora, alguns dizem que ele se refere à igreja. Outros já dizem que não é uma metáfora, não é no sentido figurado, mas essa senhora é no sentido literal da palavra, uma senhora mesmo, uma mulher, e aos seus filhos, que era cristão. Para nós isso faz pouca diferença, se era
no sentido literal ou se é no sentido figurado, para nós faz pouca diferença. Por quê? Porque a palavra de Deus, para mim e para você, está na Bíblia, isso também é para nós. Se ele estava falando para a igreja, ou se ele estava falando para uma senhora mesmo, uma mulher, isso é vida para nós. Nós devemos seguir aquilo que ele está aqui ensinando, tá? A carta foi escrita, a segunda e a terceira, mais ou menos na mesma época, entre 85 a 95 depois de Cristo, tá? O estilo é um estilo pastoral, doutrinário, né? Curto e direto, né? Esse é o estilo dessas duas cartas. Bom, vamos lá. Qual é o tema central da segunda carta? Depois nós vamos ler aqui alguns pontos, mas o tema central da segunda carta, nesses apenas 13 versículos, João ele quer trazer algumas mensagens, né? Uma delas é sobre caminhar na verdade. Ele também vai falar sobre o amor obediente, né? Aquele que ama a Deus, obedece a Deus. Ele também vai fazer um pequeno relato aqui sobre o cuidado com os falsos mestres. Lembra que nós já falamos isso? Ele fala bastante isso na sua primeira carta aqui também, ele vai pincelar um pouco. Ele vai falar sobre a fidelidade à missão cristã, né? Ser fiel à nossa missão. E ele também vai falar sobre o discernimento nos relacionamentos com líderes. Bom, vamos lá, vamos para o conteúdo da carta, da segunda carta. No versículo do 1 ao 3 ele faz uma saudação, nós vamos ler ela inteira. Então ele diz assim, ó: o presbítero, que é ele, a senhora eleita e aos seus filhos a quem eu amo. Na verdade, eu não somente, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que está em nós e para sempre estará convosco. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão convosco em verdade e em amor. Então João começa aqui com a sua saudação, né? Dizendo quem é ele, para quem que ele estava escrevendo, para a senhora e seus filhos, os filhos que ele amava, e não somente ele, mas a todos que amam a verdade. E aí no versículo 4 ele vai falar sobre o amor fraternal. Olha só o que ele diz: muito me alegrei em ter achado alguns dos seus filhos andando na verdade, assim como recebemos o mandamento do Pai. E agora, Senhora, rogo-te, não como se escrevesse um novo mandamento, senão o que tivemos desde o princípio, que nós amemos uns aos outros, e o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouviste, para que nele andeis. Olha só o que João está dizendo aqui. João está dizendo assim, olha, este é o amor. Qual que é o amor? Que eu ande segundo os seus mandamentos. Mandamentos de quem? De Jesus, né? E João, ele também vai relatar lá no seu evangelho, quando Jesus ele vai ser assunto ao céu, que ele fala lá em João 14, né? Ele começa João assim, João 14, dizendo assim, olha, não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, né? Se não fosse assim eu não teria dito, vou preparar um lugar, para onde eu estiver, estáis vós também. Daí ele começa dizendo, aonde ele vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. No versículo 21 ele diz assim, Jesus dizendo, e João relatou isso no seu evangelho, você vai entender por que eu estou falando isso. No versículo 21, Jesus diz assim, ó, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então olha só o que Jesus está dizendo. Você diz que me ama, então guarda os meus mandamentos. Por que que eu estou dizendo isso, querido? Porque aqui João, imagino que lembrando daquilo que o mestre tinha dito e ele relatou, ele escreve assim, ó, o mesmo João, este é o amor, que andemos segundo os seus mandamentos. Ou seja, o que ele está nos ensinando, querido? Não adianta eu falar que amo a Deus e não cumprir os seus mandamentos. Não adianta eu ficar declarando a minha paixão, o meu amor, por palavras. Ah, Senhor, eu te amo. Ah, Senhor, eu te amo. Ah,
não adianta se eu não sigo os mandamentos. O próprio Jesus diz, aquele que segue os meus mandamentos, esse é o que me ama. E aqui João está reforçando, este é o amor, que andemos segundo os seus mandamentos. Então o nosso amor, ele precisa ser um amor prático. Como eu demonstro amor por Jesus? Fazendo aquilo que ele mandou, andando nos seus mandamentos, seguindo a sua palavra conforme a Bíblia diz. Não adianta eu ficar lá cantando canções, eu te amo. Não adianta se o meu coração não segue os seus mandamentos. Então olha que advertência para nós, para mim, e advertência para você. Quer demonstrar o seu amor a Jesus por tudo aquilo que ele fez e faz por você? Obedeça e siga os seus mandamentos. Beleza? Bom, depois ele vai, a partir do versículo 7, também advertir aqui contra os falsos mestres, como ele faz na sua primeira carta. Ele diz assim, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Tal é o enganador e o anticristo. Olha só, você lembra que lá na primeira carta dele, ele vai falar sobre o gnosticismo? Eu falei isso aqui na última aula, que o pensamento, né, a teologia, vamos dizer, teologia não, a doutrina gnóstica dizia que não podia um ser que é perfeito em espírito ter vindo em carne, porque a carne é má, o espírito é bom, mas a carne é má, então não tem comunhão da carne com o espírito. Eles diziam que Jesus não tinha vindo em carne, então Jesus não podia ser Deus. Então isso é o que o ensinamento gnóstico ensinava, né? E aí aqui João ele vai dizer um pouco sobre isso. Olha, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo vem em carne. Tal é o enganador e o anticristo. Então ele vai dar uma advertência. Olhar por vós mesmos, para que não percais o que ganhastes, antes recebeis plena recompensa. Ele está dizendo assim, olha, cuidado para vocês não perderem aquilo que vocês já ganharam. Cuidado para não cair nessa falsa doutrina. Cuidado para não desaprender aquilo que vocês já têm guardado no coração de vocês. Aquilo que já foi pregado para vocês. Então, cuidado. Aqui é uma advertência contra os falsos mestres. Depois, no versículo 12 e 13, ele vai fazer a conclusão dessa segunda carta. Ele diz assim, tenho muito que vos escrever, mas não quero fazê-lo com papel e tinta. Antes espero ir ter convosco e falar face a face, para que a nossa alegria seja completa. Saúdam-te os filhos de tua irmã, a eleita. Então olha só o que ele está dizendo. Olha, eu tinha muito para escrever. Eu podia aqui ficar fazendo uma carta extensa. Mas não, o importante é isso, que é o de urgência, porque o restante eu quero falar com vocês face a face, para que a nossa alegria seja completa, para que nós possamos ter comunhão uns com os outros. Beleza, bom, o resumo dessa carta, a ênfase dessa carta é ame com base na verdade e não por emoção, né? Ele está dizendo, ele vai deixar bem claro aqui no versículo 6, que o nosso amor deve ser traduzido em obediência, tá bom? Guarde isso aqui no seu coração. Agora vamos para a terceira carta, já se passou aí 13 minutos. Perdão, para a terceira carta, a segunda foi a que nós falamos. Bom, na segunda carta, ele vai escrever para uma outra, na terceira carta, perdão, ele vai escrever para uma outra pessoa. E ele começa dizendo assim, ó, o presbítero ao amado Gaio, a quem amo na verdade. Então ele vai escrever para esse homem chamado Gaio, que provavelmente, né, possivelmente, era um líder cristão da época. E ele diz assim, ó, amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Muito me alegrei quando os irmãos vieram e deram testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Então aqui ele vai fazer uma saudação, né? Não tenho maior alegria do que esta, de ouvir que os teus filhos
andam na verdade. Então nós sabemos que Gaio era um líder, possivelmente um líder cristão, que era um exemplo. Ele andava na verdade e João aqui vai dizer, olha, eu me alegro de saber, de ouvir aquilo que os irmãos têm comentado, aquilo que chegaram aos meus ouvidos, que você tem andado na verdade. Depois no versículo 5 a 8 ele vai dizer assim, ó, amado, procedes fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos e para com os estranhos. Eles, perante a igreja, deram testemunho do teu amor, se os encaminharem em sua jornada por modo digno de Deus, bem farás. Foi por causa do nome que saíram, nada aceitando do gentio, portanto, aos tais devemos acolher, para que sejam cooperadores da verdade. Então, João aqui, ele está dizendo assim para Gaio, olha Gaio, eu fiquei sabendo que você tem recebido bem os irmãos. Eu fiquei sabendo que você tem acolhido os missionários. Então ele vai fazer aqui um encorajamento à hospitalidade, né? Ele vai dizer que nós, que somos cristãos, devemos ser hospitaleiros, devemos ser, devemos ajudar os obreiros, né? Os evangelistas, os missionários. Ele vai fazer um encorajamento à hospitalidade, tá bom? Depois, olha só o que ele diz a partir do versículo 9. Escrevi algumas palavras à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia, não nos recebe. Observa só esse Diótrefes aqui. Pelo que se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. Não contende com isso, não acolhe os irmãos, impede os que querem recebê-los e os expulsá-los da igreja. Olha, Diótrefes era alguém também que fazia parte da igreja, porque ele diz, olha, escrevi algumas palavras à igreja, mas Diótrefes, que era alguém que estava ali possivelmente dentro da igreja, que gosta de exercer a primazia, ou seja, que gosta de ser autoritário, não nos recebe. Pelo que se eu for aí, olha, eu vou trazer a memória, ou seja, eu vou falar as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. Não contente com isso, não acolhe os irmãos, impede os que querem recebê-los e os expulsa. Ele está dizendo assim, olha, diferente de você, que tem sido hospitaleiro, que tem recebido os irmãos, que tem tratado bem os da comunidade, Diótrefes não. Diótrefes é um líder autoritário. Diótrefes é alguém que gosta de se aparecer, porque ele quer a primazia para ele. É o que o texto está dizendo. Olha, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia, não nos recebe. Então ele está dizendo, olha, tem um líder aí, tem uma pessoa aí que está se achando. Tem uma pessoa aí que acha que ele é o líder da igreja aí, o maioral, alguém que é autoritário, né? Alguém que expulsa, né, os irmãos e não acolhe. Alguém que é o exemplo de autoridade egoísta e destrutiva. Não é aquela pessoa que ajunta, mas é aquela pessoa que espalha. E aqui eu quero trazer uma reflexão para nós. Será que nós conhecemos líderes assim? Ou será que nós somos pessoas assim? Talvez não líderes, mas pessoas assim. Será que quando nós vemos Deus usando algum irmão dentro da igreja, será que nós, olha só, eu estou falando nós, eu estou me incluindo nisso, não ficamos com ciúmes? Será que quando nós vemos Deus usando outras pessoas, nós não queremos destruir aquilo porque achamos que Deus só pode usar a nós? Será que quando chega alguém aí no seu ministério, você trata como, olha, vem para cá, vamos junto, vamos caminhar, vamos crescer? Será que quando você vê alguém se destacando, e quando eu falo se destacando, é sendo usado por Deus, será que você tem o mesmo sentimento do filho que não é o pródigo, o outro, o irmão do pródigo?
Que o irmão do pródigo, você lembra que o irmão do pródigo falou? Nossa, poxa, eu tô aqui em casa, pô, eu nunca te traí, eu nunca saí, nunca gastei teus bens. E aí vem meu irmão aí, que estava todo sujo até ontem, e agora o senhor matou um novilho cevado, devolveu a túnica dele, pôs sandálias nos pés, pôs o anel no dedo. Eu nunca fiz nada, e nem um cabrito o senhor matou para mim. Será que dentro da igreja não existe pessoas, ou quem sabe essas pessoas somos nós, com o sentimento do irmão, do filho pródigo, né? Quando vemos alguém chegando, porque quando a pessoa chega com sede, com vontade, Deus vai usar ela, né? Ao contrário de alguns que já apodreceram dentro da igreja, desculpa usar essa frase forte, essa palavra forte, mas é verdade. Algumas pessoas, ao invés de amadurecer, elas apodrecem antes de amadurecer, né? Ficam rancorosas. E aí chega uma pessoa nova, que está com sede, com fome, e Deus começa a usar, e Deus coloca, quem sabe, numa posição de destaque, e Deus coloca, quem sabe, usa aquele coração puro daquela pessoa para ser usada. E aí alguns de nós começam a ser como esse Diótrefes, né? Achando que não, Deus precisa usar somente a mim, pô, porque eu estou na igreja há muito tempo, Deus não pode usar o meu irmão. Será que Deus não está trazendo esse texto para mim e para você, a fim de que refletimos? Cara, será que eu tenho acolhido? Será que eu tenho sido hospitaleiro? Será que eu tenho fortalecido meu irmão? Olha só, você acabou de batizar, ontem nós tivemos batismo. Olha, você acabou de batizar, então agora eu vou pegar na sua mão. Vamos junto, vamos, o evangelho aí é grande. A palavra diz que a seara é grande, poucos são aqueles que estão ceifando, poucos são ceifeiros. Cabe muita gente, querido. Na nossa comunidade cabe muita gente. Você já percebeu que a nossa comunidade, ela tem vários pastores? Uma pessoa um dia me perguntou, por que nossa igreja tem tantos pastores, né? Eu falei, olha, porque é o dom do meu pastor formar líderes. Isso é a característica dele, de formar líderes. Nossa, mas e aí, tem espaço para todo mundo? Tem. E se tiver mais 10 pastores, tem espaço para mais 10 pastores. Por quê? Porque a palavra diz que a seara é grande, poucos são ceifeiros. Mas será que nós não temos sido Diótrefes? Será que nós não temos sentido ciúme? Pensa aí, querido. Isso aqui é para mim e para você. Talvez você que é líder, não é para ovelha só não, para líder de discipulado, pastor da comunidade, pastores, né, da comunidade. Será que você não tem deixado um sentimento de ciúmes te dominar? Reflita, assim como eu refleti, assim como eu tenho refletido. Quando eu fui preparar isso, eu falei, meu Deus, será que eu não sou assim, Senhor? Será que às vezes nós não temos deixado? Pensa nisso. Pensa nesse exemplo negativo que Diótrefes foi, né? E pensa no exemplo positivo que Gaio foi. Bom, no versículo então 11 ele vai dizer assim, amado, não imiteis o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal jamais viu a Deus. Todos dão testemunho de Demétrio, até a própria verdade. Olha que lindo isso, cara, olha isso, ó. Todos dão testemunho de Demétrio, até a própria verdade. Nós também damos testemunho a saber, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Olha como ele pega esse Demétrio como exemplo positivo. Olha, eu tenho me alegrado com Demétrio, porque ele tem dado bom testemunho, inclusive a verdade, a própria verdade. Nós também damos testemunho, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. E aí ele vai dizer no versículo 13, tem muita coisa que te escreveram. Como ele terminou a segunda carta, ele termina a terceira. Olha, eu tenho muita coisa para escrever para você, Gaio, mas não quero fazê-lo com tinta e pena. Espero, porém, vê-lo em breve e falaremos face a face. A paz seja contigo. Os amigos te saúdam. Saúda os amigos em meu nome. Ele está dizendo assim, ele está finalizando a carta. Olha, eu não quero escrever muito, não. Quero ser breve aqui, como eu fui. Quero depois ir aí ver você face a face. Nós vamos ter um particular, vamos conversar, poderemos falar mais coisas. Mas agora, isso que eu escrevi, basta. E aí ele termina a carta. Bom,
A aula curta, porque o texto é curto, né? As cartas são curtas, são 2 cartas bem curtas, mas bem proveitosas. Aprendemos bastante coisa aí sobre falsos mestres, aprendemos sobre aquele que é autoritário, né? Sobre aquele que acha que tem a primazia, que Deus não pode usar outro, que não recebe a outro. Falamos bastante coisa. E agora um texto para você memorizar, para você guardar, para você decorar como tarefa, o texto está lá na 2ª carta, versículo 1, capítulo 1, que só tem um capítulo, versículo 6, que diz assim: este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos, como você já tem ouvido desde o princípio. O mandamento é este, que vocês andem em amor. Amém? Você vai decorar esse versículo aí, na 2ª carta de João, versículo 6. Este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos, como vocês já têm ouvido desde o princípio. O mandamento é este, que vocês andem em amor. Ou seja, quer amar Deus, quer demonstrar o seu amor por Deus, seja obediente a Ele. Amém, queridos? Espero que você tenha aprendido, espero que o Senhor tenha falado com você, que o Senhor tenha te exortado em alguma área, porque esse foi o intuito da carta de João, né? Exortar mesmo, poder trazer ali um ensinamento através das suas palavras. Feche seus olhos. Pai, obrigado por esse texto, obrigado por esse tempo, obrigado porque o Teu Espírito é aquele que fala conosco. Obrigado porque o Teu Espírito, eu tenho certeza que agora nesse momento está usando, Senhor Pai, esse texto, está usando essa carta, essas 2 cartas, 2ª e 3ª carta de João, para falar com a Tua igreja, para falar com os Teus filhos, para falar, Senhor Pai, ao coração de cada um, em nome de Jesus. Pai, nos dê uma semana abençoada, acabamos de começar agosto, hoje é dia 3 de agosto, que o Senhor possa cuidar do nosso mês, que o Senhor possa nos dar um mês abençoado, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Fique com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau.